O nazi George Soros, o inferno do Ocidente. O nazi George Soros é o inferno do Ocidente. Vocês não se perceberam porquê. O nazi George Soros financia revistas portuguesas como a Sábado, a Visão e o Expresso. O nazi George Soros é um traidor à sua própria pátria. George Soros, vocês têm que saber quem ele é. O Soros foi um nazi construído pelos nazis do Hitler quando ocuparam a Hungria. Precisaram de uns badalhocos para dizer aos húngaros que os nazis estavam a favor dos húngaros. E precisaram de uma série de putos badalhocos, em que o George Soros foi um desses, para convencerem a população húngara que os nazis estavam na Hungria para ajudar a Hungria, mas estavam lá para ocupar. Os nazis ocuparam as rádios, as televisões, os governos e usaram badalhocos. Usaram esses badalhocos, George Soros, mais tarde foram usados pelos globalistas para a nova ordem mundial para criar a massiva decepção que ainda hoje George Soros está a criar. George Soros foi um traidor à Hungria, ainda hoje George Soros não pode entrar na Hungria sem ser morto, nem na Rússia, nem na França, nem na Inglaterra, por decisão de tribunais, nem no Vietnã, por... já vos vou dizer porquê. George Soros é literalmente a cabeça da escumalha globalista mundial. George Soros tem planos de lobbies à União Europeia, para Portugal, para qualquer país da União Europeia, em que os países da União Europeia tenham programas de desinformação política, desinformação em cada rádio. George Soros financia cada país da União Europeia para criar decepção de informação, criar desilusão na informação e desinformação. Criar, por exemplo, clubes como o Gato Fedorento. O Gato Fedorento é um programa criado pela TSF, financiado pelos Alvins, que é financiado massivamente por George Soros, indiretamente, para se criar massiva distração acerca do que realmente está a passar. Nós estamos numa terceira guerra mundial, ninguém fala nisso. Nós estamos na vertigem de uma terceira guerra mundial e estamos também numa vertigem de uma grande vitória, que é o senhor Donald Trump e o Brexit. Foi totalmente decepcionado através dos média, dos gatos fedorentos. São grupos construídos e pagos por George Soros, pelo nazi George Soros, pela porcaria dos nazis dos gatos fedorentos. Estão aí, porcaria, não tem graça nenhuma. A gente mais deceptiva que existiu em Portugal. Não prestam para nada. Não têm nenhuma honra, não têm nenhuma construção política, não têm nenhum paradigma. Não sabem sequer o seu próprio futuro. São pagos, são chamados prostitutos dos média. George Soros financia essa porcaria de gente para pensarem que são tribalistas acerca do Porto, Benfica, do Sporting, para decepcionarem a sociedade portuguesa acerca da sua real condição, do seu próprio futuro. Não admira que o Ricardo Araújo Pereira tinha perdido milhões de euros, fosse escudos, com a sua decepção. Ele, no seu síndrome, Stockholm Syndrome, ainda goza com a sua derrota. Porque o Ricardo Araújo Pereira é um prostituto em que ele é vítima da sua própria prostituição. Não lamento e espero que tenha um futuro que ele realmente escolheu para si próprio. O George Soros financia a porcaria da TSF. TSF e as rádios jornais em Portugal são totalmente financiadas por grupos deceptivos, com carros, com paradigmas totalmente obnoxos que não correspondem à realidade publicitária portuguesa. A população portuguesa, em termos de consumo, precisa de realmente saber o que se passa em termos de consumo. Nós não temos direito de acesso ao consumo, à informação de consumo. Nós somos bombardeados por publicidade que não interessa a ninguém. E este terror que é criado por George Soros para conspurcar e desinformar a população portuguesa tem um objetivo: para que nós não saiamos da União Europeia. Nós queremos sair da União Europeia, nós estamos fartos da União Europeia. Os portugueses estão fartos da União Europeia. Toda a gente que fala, com quem eu falo, está farta da União Europeia. Há um sentimento de descontentamento total contra a União Europeia. Há uma elite, como é o Marcelo Rebelo de Sousa, que não quer que nós saiamos da União Europeia, mas esta elite está a ser totalmente lobbyzada
pelo Jorge Soros, que não pode entrar na Inglaterra, nem na França, nem em 37 países do planeta, por ter criado a massiva decepção. O Jorge Soros arruinou em 1975 a Bolsa Inglesa. Numa sexta-feira, arruinou a Bolsa Inglesa, arruinou o país que se chama Inglaterra. Apenas porque foi fã, segundo o que ele diz. O Jorge Soros tem tanto poder na bolsa, de manipulação de bolsa, que é capaz de arruinar um país. Só por graça. E essa graça é financiada pela CIA. Este financiamento de Jorge Soros financia os refugiados, financia as porcarias que nós temos agora com os refugiados. Eu detesto muçulmanos. Ele financia essa porcaria dos muçulmanos, que é a pior escumalha que jamais existiu, que é a invasão do terceiro mundo ao Ocidente, para destituir o nosso edifício de igualdade que nós temos. O terceiro mundo vem destruir tudo que é edifício de igualdade, para que a elite justifique mais escravidão, mais arrogância, mais tratados unilaterais. Mas isto está a ser totalmente confrontado com as vitórias de Putin, com Marine Le Pen, com o Brexit, com o Portugal Exit, com a vitória do Sr. Donald Trump e com toda a oposição na Síria do Sr. Assad. Nós estamos totalmente contra o governo mundial. O governo mundial está em retração. O governo mundial estava a ser criado pelo Jorge Soros e está a desaparecer. Quase que me intoxicava só por falar no Jorge Soros. Esse criminoso globalista, que é o idiota Jorge Soros, que é um idiota globalista que financia as Clintons, pensavam que nos faziam desaparecer do mapa. A Fundação Clinton é uma fundação de lavagem de dinheiro. E a Fundação Clinton não tem nenhuma. Os Clinton não têm nenhuma preponderância pública nem social. A única coisa que eles têm é preponderância mediática. Porque a preponderância mediática é-lhes dada pelos média, pelas CNNs, pelas Reuters, que são financiadas pelos Soros e pelas fundações Clinton, mas não têm representação nenhuma na sociedade real. A sociedade real vai votar massivamente no Sr. Donald Trump, como votou no Brexit. Todo o poder está no povo, não está mais nos médias. Os médias não representam mais o povo. O Jornal de Notícias desapareceu, o Diário de Notícias desapareceu, o Expresso desapareceu. Não representam mais a sociedade. Nem sequer os jogos de futebol representam mais a sociedade. A sociedade não se vê mais nos média. Os média novos que estão a ser construídos são os média reais, que é o que chamam povo. Aqueles que chamam os alternative média. Os alternative média são os média reais. Matt Drudge, Steve Whale, Iratel, Infowars, Repórter na República. Esses são os reais média. Todo o resto foram média dejetivos. Vocês não têm nenhuma hipótese. A representação da realidade, nós estamos numa vertigem de uma terceira guerra mundial e ninguém quer falar nisso. Jorge Soros é um criminoso nazi perseguido pela maior parte dos países europeus, em que ele ainda tenta influenciar os média e consegue pagar a grande parte dos média para atrasar a agenda política dos próprios governos, que são eleitos democraticamente, para hostilizar Jorge Soros, que os média estão a atrasar. É por isso que, por exemplo, o senhor chamo-lhe, entre aspas, Sócrates, devia ter sido preso há mais tempo e só foi preso atrasadamente, porque foi desbloqueado o processo que o Jorge Soros estava a tentar cercar, a proteger o Sócrates na sua na sua redoma. Mas o Jorge Soros perdeu a redoma em Portugal, está a tentar recuperar essa sua redoma agora com esse governo socialista e garanto que não vai recuperar, porque há países massivos contra o Jorge Soros, contra a sua própria fortuna, e esses países massivos estão a atacar a fortuna de Jorge Soros tão forte como eu estou a falar aqui neste vídeo.
a revolução de George Soros, que é uma revolução que ele quer fazer, que é uma globalização massiva internacional, para fortalecer a sua fortuna, porque George Soros ganha com cada vez que há uma revolução, George Soros ganha com a transferência de propriedade. Vocês repararam, quando há uma revolução, alguém perde propriedade, essa propriedade é transferida para outrem. George Soros antecipa essas qualidades e vai buscar essa transferência a sua riqueza. É por isso que ele faz massivas chamadas revoluções coloridas, como fez na Ucrânia. Ele foi um dos principais atores da destabilização da Ucrânia e foi expulso da Rússia. O Jorge Soros não pode fazer negócios na Rússia, nem na França, nem na Alemanha, nem no Vietnã, nem na Hungria, nem em mais outros 37 países do planeta, porque é expulso. No entanto, Jorge Soros financia globalmente empresas mediáticas, como é a Visão, o Expresso, a Sábado. Ele é entrevistado pela Sábado, por exemplo, ele não é entrevistado pelos jornalistas da Sábado que quiseram saber o que ele tem para dizer, porque não tem nada para dizer. Ele é entrevistado porque ele paga essas revistas para ser entrevistado. As entrevistas já estão formatadas, eles pagam-lhes os balúrdios e salvam estas revistas, e as revistas também ninguém as lê, ninguém sabe delas, nem de quem lá está. A bacaria, essa bacaria que chamam revistas, essas bacarias desapareceram, não tem nenhuma preponderância pública nacional, em termos portugueses, em termos nacionais, e não tem nenhuma qualidade. O povo está cada vez mais acordado, o povo acordou, sabemos que é o Jorge Soros, sabemos que o Jorge Soros financia mortes, Jorge Soros financia mortes, é um ex-nazi que financia mortes, o seu único objetivo é construir a sua fortuna, construir uma fortuna construída paralelamente a qualquer democracia. Ele nunca foi eleito para nada, nunca candidatou a nada, nunca teve ambições a candidatar-se a qualquer cargo que seja, ele nunca fez nada pela humanidade. A única coisa que ele quis construir foi construir uma fortuna paralela, como ser o homem do negrume. O Jorge Soros tem que pagar nesta vida, e todos os seus acólitos pagam nesta vida, como a revista Sábado, a revista Visão, Castro de Monteiro, essas porcarias de pessoas que puseram o Sr. Carlos Cruz na prisão por pedofilia, entre aspas, e juízes inclusive. Todos vão bem, um dia mais tarde ou mais cedo, a história está a ser feita e toda essa gente vai ser sancionada publicamente. O Jorge Soros é um bilionário que financia as extremas esquerdas, financia principalmente as extremas esquerdas na Europa, financia a extrema esquerda, as revoluções racistas nos Estados Unidos, tudo que é revolução racista, feminista, tudo que é ideologia da separação, seja o feminismo, seja o racismo, seja a homossexualidade, seja o que quer que seja, a vitimização é financiada pelas fundações Jorge Soros, pela fundação Open Society Jorge Soros, que é uma fundação que financia lobbies diante da União Europeia, que paga milhares e milhões a deputados para dizerem verborreia, para passarem leis separatistas, de separação à sociedade. Nós temos que perseguir esses deputados, temos que perseguir qualquer ideologia da separação, sejam feministas, sejam racistas, sejam qualquer vítima da sociedade, são financiados diretamente pelo hediondo badalhoco a que se chama Jorge Soros, um ser hediondo e badalhoco que foi expulso pelas principais democracias do planeta a que se chama Terra. Dr. Augusto Magalhães Ramos, a devolver a vossa realidade a vocês próprios.